a água vai ser aquecida com maior rapidez do que a água que está aqui em cima. Então, a tendência dessa água é ficar menos densa, subir. E a água que está lá em cima mais fria é descer. Quando ela chega aqui, ela aquece e você vai criando essa corrente de convecção. Então, essa transferência da matéria, essa transferência de calor que ocorre, né, graças à movimentação do material. Então, essa movimentação, ela não consegue ocorrer nos sólidos. Então, ela ocorre nos líquidos e nos gases, porque no sólido você não consegue executar essa troca de material, ele não consegue trocar de lugar, ok? Bom, e a terceira e última forma de propagação de calor é a radiação ou chamada de irradiação térmica, também conhecida como radiação eletromagnética. Por que eletromagnética? Porque ela é composta por um campo elétrico e um campo magnético. Por isso que ela recebe esse nome. Ela não precisa do meio material para se propagar. Então, a convecção, ela precisa, e a condução precisa de um meio material. Essa daqui não, ela se propaga no vácuo, na ausência de matéria. Então, ela pode atravessa objetos, né, sólidos, líquidos, e ela consegue se propagar em todas as direções a partir de uma fonte, como o Sol, por exemplo, é uma fonte, uma luz é uma fonte. Ela aparece em forma de luz, nem sempre essa luz vai ser visível aos nossos olhos, tem alguns tipos de luz que elas não são visíveis aos nossos olhos, a luz branca sim, ela é visível aos nossos olhos, poucas são visíveis, né, ao olho humano. Elas aparecem em forma de luz, de calor ou raios. Todos os corpos, independente de qual corpo seja, ele vai emitir continuamente ondas eletromagnéticas. Todos os corpos, seja vivos ou seja não vivos. Uma cadeira, um pedaço de papel, uma caneta, uma borboleta, um ser humano, um cachorro, uma flor, uma árvore, todos eles liberam ondas eletromagnéticas, porque todos eles possuem moléculas e essas moléculas, essas partículas, elas possuem agitação. Ou essa agitação é em maior intensidade ou em menor intensidade. Então, graças a essa agitação, mesmo um corpo sólido, uma cadeira, uma mesa, uma pedra, ela tem suas moléculas agitando em menor quantidade e, com isso, ela libera a onda eletromagnética. Então, são exemplos da energia radiante, a energia solar, que é a luz visível, que a gente consegue ver, a radiação ultravioleta, que a gente não vê, o infravermelho, que tem a ver com o grau de agitação das moléculas, as ondas de rádio, AM e FM, as micro-ondas que saem do aparelho de micro-ondas, que a gente utiliza em nossas casas, a radiação das lâmpadas fluorescentes, que a gente chama UV, os raios X, muito usado em aparelhos para fazer exames, os raios alfa, beta e gama. São exemplos de energia radiante. As ondas eletromagnéticas, elas se movimentam no vácuo. Coloquei aqui para vocês terem mais ou menos uma noção. Elas se movimentam no vácuo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, na ausência de matéria, ela se propaga nessa velocidade. Nos meios materiais, nos sólidos, líquidos e gases, elas vão se propagar de maneira mais lenta. Então, no vácuo, essa velocidade é maior. As ondas de calor provenientes do Sol, eles vão atravessar uma grande distância, no caso no vácuo, até chegar na Terra e transferir a ela o calor vindo do Sol. Então, por isso que elas chegam aqui com uma rapidez. Por quê? Porque essas ondas elas se propagam no vácuo, a 300 mil quilômetros por segundo. Bom, aqui está um exemplo da propagação por radiação ou irradiação. Você não precisa encostar a mão ali. Olha só, o calor de uma fogueira ou uma lareira chega a uma pessoa por meio de irradiações.
Os alimentos assam nos convencionais graças ao calor irradiado pela chama. Então, esse calor, essa movimentação das moléculas aqui, ó, ela aquece a molécula do ar que está aqui em volta e acaba chegando aqui, ok? As lâmpadas comuns, por exemplo, é outro exemplo. Além delas emitirem uma luz visível, que a gente consegue enxergar, elas irradiam quantidade considerável de calor infravermelho. Em granjas, por exemplo, os pintinhos, na natureza, a galinha ela aquece os pintinhos, né, debaixo da asa. Mas em granjas, eles não têm a mãe para estar ali dando calor e eles precisam de calor. E como é que eles são mantidos aquecidos? Eles são mantidos aquecidos por meio de lâmpadas. Elas vão permanecer acesas durante o dia e essa irradiação que sai da lâmpada vai aquecer o corpo desses animais. Então, vamos falar agora da garrafa térmica. A garrafa térmica é um equipamento muito interessante e ela mostra aqui o isolamento térmico que existe nesse equipamento das 3 possíveis formas de propagação de calor, a convecção, a condução e a radiação. A tampa da garrafa. Para que serve a tampa? Ela vai isolar a garrafa para que não haja corrente de convecção, para que o ar frio não entre, para ele ser mais pesado, e o ar quente suba aqui, esse ar quente que vai ficar aqui próximo ao líquido. Então, para não haver essa corrente de convecção. A garrafa térmica, ela é formada por um vidro interno, ele é espelhado, e a parte externa, que é um plástico ou um metal. E entre esse vidro e esse recipiente externo, existe o vácuo. Então, esse vácuo, ele vai impedir as trocas do calor por condução, por contato. Então, o vácuo, como ele não possui moléculas de ar em grande quantidade, você tem o vácuo absoluto é uma coisa muito complicada, né? Quase impossível de se chegar, você tem pequenas moléculas, então o vácuo